Vivemos em um mundo repleto de problemas e complicações. As pessoas tendem a criar mais problemas do que resolver, ou sequer ignoram as soluções. Mas o porquê disso? Vamos conversar um pouco sobre isso. E aí, e hoje vamos conversar um pouco sobre as complicações e facilitações. Também tô aqui upando meu personagem no Ragnarok online, fazendo as missões diárias que lançaram recentemente no jogo. Bom, vocês já pararam para observar como que as pessoas lidam com as adversidades na vida? E quão pouco elas focam em achar as soluções das coisas? Ou mesmo, você já parou para pensar assim, é, como que você lida com a sua vida? Com essas situações, com os problemas? Você tende a focar mais na solução, mais nos problemas? Consegue resolver as coisas de forma objetiva? Ou você, sei lá, se às vezes você pega assim e tem uma determinada situação, um conflito com alguma pessoa, e você acaba mais estendendo esse conflito do que realmente resolvendo ele. Você já parou pra se perguntar sobre isso? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe três tipos de problemas. Existe o problema que é o seu problema pessoal, é você com você mesmo. Tipo, você tem uma falha que você gostaria de resolver, você consegue lidar com. É você, só apenas depende de você mudar aquilo, lidar com essa situação. Apenas é algo que apenas vai depender de você. Enquanto existem problemas que são problemas, digamos que você com outra pessoa. Então, você tem um conflito com a sua esposa, um parente, um amigo, tio, tia, primo, enfim. Você consegue lidar com a tua parte, mas você não consegue lidar com a parte da pessoa. E, por fim, existe o problema externo, o problema dos outros. Então, por exemplo, a gente pode até querer fazer a cura do câncer no mundo, mas é difícil. Vamos supor, se você nem é da área da biomedicina, ou não é médico, não é engenheiro químico, nem nada, como que você vai resolver o problema do câncer no mundo, ou mesmo da fome, ou do saneamento básico da sua cidade? Você não tem esse controle, quem tem o controle é o governo. Se você não tiver dentro do governo, você não tem como resolver. Então, o que isso significa? Que algumas coisas a gente não consegue ajudar. A gente só consegue fazer a nossa parte. Então, por exemplo, eu não posso até querer que levar saneamento lá pros lugares onde necessitam de saneamento básico. Mas eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho os recursos, não tenho a permissão governamental de fazer isso. E, infelizmente, não adianta ficar me martirizando e me questionando o porquê que o governo não faz ou fez. Então, são esses três tipos de problemas. Os problemas seu com você mesmo, que você consegue resolver. Problemas com outras pessoas, tipo, você com outra pessoa, você consegue resolver a sua parte. Se a pessoa não quer resolver a dela, a sua parte está resolvida. Você pode simplesmente se afastar e acabou, encerrar aquela história. Agora, se você quiser continuar interagindo com aquela situação, aí você vai estar caindo na questão da complicação de novo. Em vez de você estar tentando resolver de forma objetiva, você vai estar apenas complicando. Então, entendendo esse ponto, né, desses três tipos de problemas, nós podemos falar um pouco sobre a questão da racionalidade. Porque observar os problemas dessa forma é observar as situações do mundo de forma racional, de forma lógica, né? Como se fosse metodológica. A gente imagina que a gente é um cientista da vida e a gente tá querendo cuidar da nossa vida de forma técnica e tática, estratégica. Então, primeiro você classifica, né? Como se fosse um químico, você está separando os elementos, no caso, os problemas, as situações. E dentro disso, você vai se questionar: como resolvo? Como resolvo isso? Vamos supor, você tem uma infiltração na sua casa. Você mora num apartamento. E você tem que falar com o proprietário.
da casa para resolver o problema. Você não gosta muito do proprietário porque, sei lá, ele tem algum conflito com você ou você já falou outras vezes e ele não te atendeu. Então você tem duas opções. Você ignora o proprietário e faz você mesmo a resolução, ou você ignora a sua parte emocional e continua insistindo com o proprietário até que seja resolvido, pois o imóvel é dele. Ou simplesmente se muda. Você vai analisando quais são as melhores formas de lidar com o problema. Vai buscando isso de forma racional. Mas perceba que eu não tô nem aí se o cara vai ficar chateado comigo ou se estou chateado com ele. Quero simplesmente resolver a infiltração na minha casa. Então, observar, separar esses tipos de problemas de forma racional. Agora, no que diz respeito a um conflito com uma outra pessoa, você tem a opção de perdoar a pessoa, ou mesmo se perdoar, caso você seja o causador. Então você vai até a pessoa e pede o perdão, e a pessoa ela tem a opção de te perdoar ou não, te desculpar ou não daquilo que você fez. E se ela não quiser te desculpar, a sua consciência está livre. Se a pessoa te fez um mal e lhe falta o perdão, mesmo que ela não tenha lhe pedido, perdoa essa pessoa. Porque não vale a pena você gastar energia e raiva contra as pessoas. A nossa vida ela tem que ser como se fosse um papel branco todos os dias. Você começa a desenhar uma história. E se nessa história surgem personagens que causam conflitos neste dia, você lida com os conflitos a fim de resolvê-los ou evitá-los. Então, você não simplesmente deixa, ou vamos supor que cada conflito seja um desenho, um papel. Você não deixa aquele desenho ali, você simplesmente pega a borracha e apaga, ou mesmo dobra o papel, ou vira a folha pro outro lado. Não é que você está ignorando aquele problema, porque ignorar só vai fazer com que ele aumente, mas você vai estar lidando ativamente com ele. Você virar a página é você estar mudando a sua perspectiva sobre aquele problema. A página que agora estava preenchida, você pode colocar uma nova história, uma nova imagem naquilo. Então, esse tipo de pensamento nos faz a gente recordar ensinamentos antigos, gregos e romanos, do estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que, dentro desse ponto, né, eu vou falar de forma resumida, depois eu posso fazer um outro vídeo só sobre o estoicismo, é algo que eu estou estudando ainda, estou aprendendo sobre o estoicismo, assim como outras filosofias. Bom, o estoicismo, no que diz respeito a este ponto do que nós estamos conversando, da questão de lidar com os problemas, ele se situa na forma na qual nós reagimos diante da problematização, ou diante da circunstância, diante das emoções, como nós vamos sentir as nossas emoções diante daquilo que nós estamos lidando. Então, por exemplo, eu tenho um cara bateu no meu carro. Como é que você vai lidar com essa situação? Você vai ficar irritado? Vai sair brigando na rua? Tipo, primeiro você vai fazer todo o seu discurso e depois você vai tentar resolver o problema, porque na verdade você está mais interessado em falar das mazelas da vida, que agora o seu carro está amassado ou mesmo riscado e que o cara é um tonto, que ele não prestou atenção, que ele é isso, que ele é aquilo, ou você vai simplesmente pegar o cara, olha, bateu o carro, como que a gente resolve? Ah, eu não tenho, não quero saber, foi sua culpa, então, foi minha culpa, então vamos analisar. Vamos observar, vou pedir para que passem as filmagens e eu vou usar os recursos que eu tiver para resolver o carro. Ah, o cara não quer resolver? Deixa ele então. Ele também amassou o carro dele, ele que se vire para resolver. Já que ele não quer te ajudar, faça você a sua parte. Mas você não tá fazendo isso porque você tá com raiva, ou vai ficar triste, ou vai ficar feliz. Você tá fazendo isso porque você não quer gastar a tua energia se emocionando. Você sabe quando as pessoas falam assim, esse cara tá emocionado? É porque a pessoa, ela tipo, se identificou com o problema e quer trazer ele, assim, pra dentro da casa dela. A casa é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos. Trazer um problema pra dentro dessas emoções é você gerar um problema na sua vida. Isso é chamado de autoconsideração. A gente não é tão especial assim diante do mundo e diante das circunstâncias para que não possa acontecer nada na nossa vida ou mesmo não sejamos responsabilizados pelas coisas que nós causamos.
E o estoicismo ele fala muito sobre isso. É como lidar com essas adversidades sem deixar com que as nossas emoções elas se aflorem a um ponto negativo ou muito positivo. Você não pode ficar feliz também porque, vamos supor, se você for preso à felicidade da necessidade, digamos, ah, vou ganhar alguma coisa. É uma circunstância também. Vou ganhar um presente, uma herança, vamos supor. E você fica, nossa, muito feliz com isso, que legal, cara. O que vai acontecer? Você vai ficar preso pela herança. E no momento que acontecer alguma coisa e você perder a oportunidade de ter essa herança, ou mesmo surgir um outro indivíduo que vai compartilhar desta herança, você vai se frustrar. E com essa frustração, toda essa emoção de felicidade, de euforia, vai, ó, pro ralo. E daí o que vai acontecer? Vai ficar aflito, agitado, vai continuar pensando sobre isso e vai ficar com noite sem dormir, né? Agitadinho, vai começar a descontar, podendo descontar sua frustração em outras pessoas, no seu dia a dia, no trabalho, na sua vida, se martirizando. Então, a relevância de não se importar tanto com as coisas está dentro disso. E isso é praticamente metodologia científica. Por isso que começa o tema, né, falando sobre a ciência, lidar com as coisas como se fosse uma ciência, como se fosse algo que a gente parasse para realmente refletir sobre e analisar, não de caráter emocional, mas de caráter lógico, a fim de sanar aquele problema. E isso é importante que a gente fale sobre as decisões, né? Como nós decidimos lidar com essas circunstâncias? Vamos decidir fazer isso de forma amistosa? Vamos fazer isso de forma agressiva? Mas no momento que você decide fazer algo, você tem que entender que você vai precisar aceitar o resultado da sua decisão, das circunstâncias que a sua decisão levou. Então, tudo na nossa vida é controlado pelas decisões que tomamos. Decisões e omissões. Se nós tomamos decisões erradas, egoístas, ou com raiva, decisões emocionais, o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas criam desculpas para falar assim, eu resolvi ajudar fulano porque eu fiquei com dó dele e tadinho. Não, você não pode decidir as coisas por causa disso. Você tem que decidir as coisas porque ou é certo, segundo a sua perspectiva, ou porque você quer. Então, tipo, você quer ajudar alguém, ajuda a pessoa sem querer algo em troca. Você está ajudando a pessoa porque você quis. O que isso quer dizer? Você não, quando se der errado, se a pessoa não te retribuir pelo que você ajudou, você gastou o teu tempo lá e a pessoa tá nem aí pra tua ajuda, o que vai acontecer? Você decidiu aquilo porque você queria. Você não vai ficar ali, nossa, coitado de mim, o mundo é injusto comigo. Não. É ter essa noção de tomar a decisão e lidar como um homem ou uma mulher madura e não se fascinar. Tipo, deu errado, a minha decisão deu errado porque eu decidi dessa forma, agi esse ponto e esse ponto aqui eu poderia ter melhorado, foi uma experiência. A vida é um constante aprendizado. Para os estoicos, é um constante aprendizado na forma de lidar com as emoções e de lidar com as circunstâncias. Para Miyamoto Musashi, a vida era uma batalha. Então todo dia você estava lá numa luta para aprender a se refinar. É uma batalha contra si mesmo, para se conhecer. E existem diversas outras filosofias que falam sobre isso. De você conhecer as suas decisões e entender as consequências dessas decisões, sejam boas ou sejam ruins, e como lidar com essas decisões. Então, a partir do momento que nós entendemos isso, nós começamos a ter as decisões mais assertivas. As decisões elas passam a ser decisões... Temos menos decisões, primeiro começa por aí. Tipo, você deixa de ser impulsivo. A impulsividade ela é danosa, a impulsividade é emocional. A impulsividade é demonstração de falta de autocontrole, de auto-observação. Então você precisa ter ou analisar tudo que vai resultar na sua decisão. Vai comprar um objeto caro, então você tem que pensar que eu tenho dinheiro para comprar aquilo, eu vou ficar endividado, o que vai acontecer se eu ficar endividado? Quem eu posso prejudicar ao meu redor se eu ficar endividado? Quando eu era mais novo, há cerca de 2, 3 anos atrás,
pouco tempo, mas para quem busca realmente um refinamento de vida, um dia já é muito tempo. E teve uma vez que eu fiz uma compra de um controle. Esse controle aqui, um controle de PlayStation 5, para jogar e fazer minhas lives. Esse controle custou R$ 500. Só que eu deixei de pagar algumas contas. Contas de luz. Não é que eu tenha deixado de pagar as contas. Mas, tipo, eu tava com uma dívida no Santander. Aí pagava a conta de luz, a internet. E a dívida do Santander tava lá. E ela foi gerando juros, juros, juros. E quando eu vi o valor que era de R$ 300, ele estava em 1.200. E o que que eu fiz? Eu lidei com as minhas decisões. Eu falei, não, eu errei, não posso mais agir de forma impulsiva e irresponsável de comprar as coisas. Eu vou sempre quitar as coisas que eu tenho, analisar, fiz um controle financeiro, fiz uma planilha financeira, mas eu não fiquei tipo assim, ai, nossa, tadinho de mim, fiquei endividado. Eu simplesmente lidei com a situação e compreendi que aquilo foi um ato de irresponsabilidade minha, porque eu tinha entes queridos que precisavam do auxílio e eu não tava considerando o dia de amanhã. Eu não tava esperando que amanhã talvez eu precisasse fazer uma viagem, ou que eu precisasse cuidar de alguém, ou que meu bichinho, meu gato ficasse doente, que ele ficou na época e eu tive que gastar dinheiro com remédios também nessa época. Então, você tem que estar pronto para lidar com essas situações e aceitá-las de peito aberto. E quando você passa a ter esse discernimento, você vai ver que as decisões elas não vão se tornar mais problemas, elas vão se tornar soluções. Você precisa decidir as coisas para solucionar questões. Você não pode simplesmente comprar o controle porque ele é melhor do que o outro. Você tem que comprar o controle porque ele precisa te solucionar algo. O que que ele vai te solucionar? O que que ele vai te ajudar? Então, faça essa análise. E dentro disso, né, eu já citando um exemplo, então eu me auto-observei. A gente tem que ter essa auto-observação, nos ver de fora, como se tivesse um espelho, olhando como se fosse tipo nossa mãe ou nosso pai de fora vendo a gente. E parar pra pensar, será que essa decisão é certa? Será que eu tô sendo egoísta? Será que eu tô agindo corretamente? O que que essa decisão vai fazer pra mim? O que que ela... Eu tô me comportando como uma criança? Tô me comportando como um adulto? Tô me comportando como um marido? Como uma esposa? Como um filho de verdade? Como que eu estou me comportando? Se imagina o que eu queria ser, o que você gostaria de ser, qual é o seu ideal? Esse ideal vem da nossa essência interior, nossa consciência. Sabe aquela vozinha que fala assim, ó, não compra isso, não faz aquilo, não pensa direito. É essa voz interior. Então pare, antes de tomar uma decisão, pare, se aquieta, fica no cantinho ali, vai fazer uma caminhada e pensa naquilo, sozinho. Observa como você está diante daquela situação. Reflita sobre aquilo. E com isso você vai descomplicando a sua vida. Você vai estando mais preparado para tomar decisões, lidar com as circunstâncias. E com essa mentalidade você vai tendo cada vez menos paciência de, tipo, problematizar as coisas. Porque você vai começando a perceber o quão valoroso é o teu tempo e o quão valoroso é a tua vida. Então, quando você vê que surge um problema, você não fica ali, ai, nossa, que problema difícil, e passa, deixa ali, e o problema vai piorando, e quer jogar pra outra pessoa resolver. Não, você mesmo pega, vai e resolve. Pode ser que no começo não seja da noite pro dia assim, nossa, o meu chuveiro queimou, eu mesmo vou ali trocar e aprender a trocar o chuveiro. No começo, por exemplo, eu moro sozinho. No começo eu chamava minha mãe. Aí minha mãe vinha aqui. Aí esse tempo atrás eu falei assim, não, me ensina a trocar o chuveiro. Mostra pra mim, eu vou subir ali e vou trocar o chuveiro. Aí subi, mexi ali nos cabos, botei ali o chuveiro. Não deu certo. Era outro problema. Teve que chamar um pedreiro, um eletricista pra dar uma olhada. Tinha soltado um fio. Daí o eletricista veio aqui, testou o chuveiro, viu que não era o problema, não era a rede, era o do chuveiro. O que que eu fiz? Agora que eu já sei trocar o chuveiro, fui na loja, troquei o chuveiro, comprei outro chuveiro que teria um encaixe melhor ali e instalei na casa. E o chuveiro que eu troquei tá lá, sobrando. Eu posso usar agora quando eu for me mudar e etc.
Mas percebam como que é uma progressão. Você vai aprendendo a lidar com isso. Você vai aprendendo a se tornar responsável. Você vai aprendendo a descomplicar as coisas. Se eu fosse esperar a minha mãe ou um pedreiro vir na minha casa, quantos dias que ele ia vir? Eu ainda teria que ir lá na loja trocar, porque tá no meu nome. Então você não vai ficar dependendo das outras pessoas. Toma as rédeas da sua vida e cuide dela. Aprenda a agir. Aprenda a lidar com as circunstâncias você mesmo. Não deixe pro outro fazer as coisas por você. Sabe aquele ditado assim, se quer fazer bem feito, faça você mesmo? Tenta levar isso ao pé da letra, sabe? E colocar em prática, né? Colocar em prática o que você analisou, o que você decidiu, agir, sem se culpar. Entenda que, por exemplo, se nós tomamos a decisão de deixar o copo na beirada da pia, ali, cheia de louça, a chance dele quebrar é alta, e daí o copo cai e quebra. E simplesmente pega os cacos e limpa o que a sua decisão fez com que acontecesse. Você vai tirar os copos ali, analisa, ó, aconteceu isso porque naquele momento que eu tive a oportunidade de colocar o copo dentro da pia para ele não cair no chão e quebrar, eu não fiz. Pronto. Não fica se martirizando, porque a louça era rara, eu ganhei no evento de não sei quem. Não, acabou. Você errou e bola pra frente. Vamos ver o que você pode fazer na próxima vez pra não deixar o bendito do copo cair. E aprenda com o erro, sem se martirizar. E entenda que na próxima vez você tem que colocar no lugar seguro. Bom, por hoje é isso. Espero ter ajudado vocês a descomplicar um pouco as suas vidas. Deixa aí nos comentários o que você achou desse tema. Se quiser que eu aborde ele de outras formas ou mais vezes, alguma coisa que você não tenha entendido do que eu tenha dito, que queira que eu me aprofundasse, o próprio estoicismo, a filosofia dos estoicos, dá like para fortalecer aí o canal, deixa nos comentários, né, essas dúvidas ou sugestões de temas para serem abordados. E eu que tô começando o canal agora, se puder se inscrever, dar essa força aí pra nós, vai ajudar bastante. E obrigado pela atenção. E pra terminar, essa frase, né? Foque nas soluções e não nos problemas. Até a próxima.